Porque agora nós vamos chamar o nosso colunista, Felipe Vaz. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os rádio ouvintes. E a pipa? Ah, daquele jeito, né? Foi você que soltou a pipa lá pra poder... Ou não tá nem sabendo da história? Não tô sabendo ainda o que tá acontecendo com a pipa. No jogo Corinthians e Palmeiras, a pipa com o número 51 o número 51. Ah, isso aí é lenda, né? Não, mas a pipa apareceu. A pipa apareceu. Isso... Não foi você? Não. O Marquinhos tava achando que foi você. Jamais. Que soltou essa Meu pipa. tipo de brincadeira é outra. É? Não, ele tava concentrado na feira, então por esse motivo que ele não acompanhou todo esse... Mas não veio o brinde. É. Veio o brinde pra você. Então, né, realmente, eu acho que a próxima vez eu trago um brinde pra vocês. Só ano que vem agora? Só ano que vem. Pelo amor de Deus. Estamos ferrados com esses colunistas. Felipe Vaz, o que nós temos para essa quarta-feira? Meio que sexta, com cara de sexta, com um tempo louco que esquenta, chove e a população pensa, será que o horário de verão compensa, não compensa? E nós fizemos essa missão, né? Não, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre horário de verão. Então, assim, para a população, né, saber um pouquinho da história do horário de verão. Então, o horário de verão ele surgiu em 1931 e 32, por Getúlio Vargas. É uma época que a energia elétrica ela era pequena e o consumo já estava em alta desde aquela época, né? Revolução Industrial, as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então no Brasil iniciou em 1931 e também a Alemanha, Estados Unidos também. A Alemanha, motivo da guerra, e Estados Unidos também, devido ao alto crescimento do consumo de energia. Os equipamentos bem pesados na época, né? É diferente de hoje. E daí em 2019... As válvulas. Exatamente, válvulas, motores, né? Uma tecnologia, na época, tecnologia de ponta, né? As TVs você tinha que ligar com uma antecedência para poder esquentar. Exatamente, é tudo valvulado. Dava até para secar roupa atrás. Exatamente. Então o que acontece? E daí em 2019 foi imposta aí uma lei para retirar esses, né? Até então era um benefício, né? Então o que acontece? O porquê do horário de verão? O horário de verão, o maior motivo é que você estendia um pouquinho mais o horário, né? O sol, né? Com o sol, e daí as pessoas elas retornariam em menor número para as casas. Só que o que aconteceu nesse passar do tempo? Então foi analisado, foi feito um estudo. O estudo estava sendo feito desde 2015, né? Se valia a pena ou não. Porque querendo ou não tem um desequilíbrio, né? Até teve um ano que teve uma eleição que teve que, em vez de ser em outubro, horário de verão, jogaram para novembro. Para que também as pessoas não perdessem o horário por erro de programação de relógio, né? Que hoje é tudo automático, né? Os relógios hoje atualizam o horário automático. E até mesmo pela própria extensão do nosso país, né? Que existe algum Exatamente, são 4 fusos horários, né? São 4 fusos horários, então cada Acho um... que nessa última eleição nós tivemos apenas um estado que acabou com antecedência, porque lá é um horário a mais do que o nosso, se não me engano. Exatamente. Então o que acontece? Então, antigamente o estudo foi feito baseado sim, em consumo, né? Então fazia que o pessoal estendesse um pouquinho o horário do sol, para que eles ficassem em praças, ficassem ao ar livre, fazendo caminhada e tal, e retornassem mais tarde para casa. Com isso já tinha se passado o horário de pico, o pessoal ia chegando nas residências de forma graduativa, né? E daí houve sim uma melhora em relação ao consumo. Só que o que acontece? Antigamente as lâmpadas eram os maiores causadores do consumo de energia. Eram lâmpadas incandescentes, vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, né? Então ela consumia bastante. E com o passar dos anos, além das lâmpadas, né, que hoje, vamos falar hoje, 95% das lâmpadas já são lâmpadas LEDs. Então assim, e nas cidades também, em municípios, as avenidas. Então assim, você ganhava um horário a mais do sol, né? Você reduzia o tempo
né, o tempo noturno, né, sem o sol, e aumentava esse tempo. Então avenidas, viadutos, túneis, tudo que precisava de uma iluminação, você ganhava 1 hora, então você economizava essa energia. E daí, que nem eu falei, em 2019 foi protocolado aí o cancelamento de forma temporária. Então ainda estão tendo estudos, né? Então o que acontece hoje, que nem eu estava falando, os equipamentos já são tudo transistorizados, tem uma tecnologia diferente, as lâmpadas voltaram a ser LED, e também a cultura mudou da população, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje o que acontece? Você estende o horário de verão, só que o pessoal vai para uma academia. Ele não vai mais para uma praça pública fazer caminhada, por uma avenida e tudo mais. Então ele trocou o hábito também. Ele vai para academia, ou ele vai para um bar fazer um happy hour. Uhum. Você entendeu? Querendo ou não, você estende sim, né, o tempo do sol, né? Você ganha, né, um pouquinho mais de dia, né, de força, assim, né, para você curtir um pouquinho mais o dia após o trabalho. Mas a cultura mudou, né? Então o pessoal vai para academia, e onde está o gasto agora? Está na academia. São dezenas de esteiras ligadas, equipamento, climatizador, ar-condicionado. Então mudou um pouquinho a cultura do consumo de energia no mundo em si. Então foi decidido em 2019 que seria cancelado por tempo indeterminado, né? E lógico que agora, já esse ano aqui em 2023, já colocaram em pauta novamente para fazer novos estudos, né? Mas a notícia, assim, que vai voltar ao horário de verão agora 2023, tá muito longe, né? Então provavelmente acho que vai continuar com o horário convencional, normal, e não vamos ter horário de verão esse ano. Quem sabe ano que vem, né? Provavelmente. Na verdade, muita gente deve estar com uma certa dúvida relacionada a você falar o fato de se estender o tempo do sol. Exato. Na verdade, o tempo do sol não é alterado, né? Não é alterado. O que eu acho que, na minha percepção, eu acho que o que influencia bastante, muda-se o hábito em que as pessoas, por exemplo, pode ser que com o horário normal, por exemplo, suponhamos que comece a escurecer lá pelas 19 horas, mais ou menos, que é mais ou menos o horário em que o pessoal está acostumado a ir pro banho. Exatamente. E aí o que acontece? Chuveiro ligado naquele horário, as lâmpadas começam a se acender, né? Exatamente. Que nem falou, nas ruas, avenidas, Exatamente. nas casas, aí dá aquela sobrecarga. Isso. Então evita-se antecipa-se, né, esse processo. Isso. Né? Então o que acontece? O tempo do sol é o mesmo, né? A gente só mexe no relógio. Exato. Então, o que é mais viável? No verão, no horário convencional, o sol ele tá nascendo 5h30 da manhã. O pessoal tá dormindo nesse horário. Exato. Então o tempo de luz, tempo de sol, bem dizer, perdido, né? Nem todo mundo acorda 4 horas, 5 horas da manhã para ir pro trabalho. É lógico, uma grande massa acorda esse horário, mas para a maioria da população, esse horário está perdido. O pessoal começa a acordar aí 6h30, 7 horas. Então já perdeu-se, né, 1 hora, 1h30 de sol. E mexendo, né, colocando horário de verão, você ganha isso lá na frente. Você vai ganhar lá entre 7 e 8 horas da noite. Por isso que o horário de verão ele é feito na época da primavera-verão, onde os dias são mais longos, né? Então o tempo do sol ele é mais longo, principalmente no nosso território aqui, no Brasil. Agora, e o reloginho biológico da gente? Fica meio maluco, né? Tem gente que detesta esse horário, né, Tony? Os nossos ouvintes aí podem, inclusive, participar conosco. Dona Sandra vai ser a primeira a se expressar aqui. Diz aí, você gosta ou não do horário de verão? O que causa de positivo e negativo na tua vida? Exatamente. Agora, mudando um pouquinho de assunto rapidamente, por fim, saiu o relatório do apagão nacional? Saiu o resultado, como eu tinha mencionado, saiu exatamente no dia 25, como tinham prometido, né? Então, o resultado foi o seguinte: teve um problema, foi uma falha técnica em alguns religadores de algumas usinas hidrelétricas. Então, com isso, causou um conflito na rede, uma instabilidade, e daí desarmou de modo geral e fez lá o desligamento do norte e nordeste com sudeste e sul. Daí deu esse conflito. Mas eles falam que foi uma falha técnica, né, que é fácil de resolver. E daí essa parte técnica, o que a gente pode falar sobre isso? Que a gente já tinha comentado na entrevista anterior.
é manutenção preventiva, é troca de equipamento, né? Então, e tem alarmes, tem sinais que identificam possíveis erros. Então, provavelmente esse erro não tem acontecido agora, né? Os religadores, eles são ligados a computadores, eles emitem sinais, né? Ele tem uma sinalização lá de tanto de falha. Houve erro nos equipamentos e também um erro humano, né? Que alguém estava vendo esse Exatamente, sinal. Porque se já estava tendo algum tipo de falha, essa falha, que nem, lógico, vamos dar um exemplo do carro novamente. O carro, ele tem várias luzes no painéis, né? Uma luz de injeção, se ela acendeu uma vez, duas, três, opa, vamos para a oficina, vamos ver o que está acontecendo. Lógico que tem casos isolados que ele para de uma vez, você não sabe por quê, está andando normal, mas provavelmente pela grandeza, pela extensão e pela lógica, né, computacional que tem essa rede, a nossa rede elétrica, provavelmente já tinha apresentado alguns tipos de falhas. Olha, o nosso ouvinte, o Júlio Colanzin, ele está nos acompanhando e ele falou que aonde ele está nos acompanhando agora, é 1 hora a menos, lá é 7h17. Eu acho que ele está fora do país. Não, aonde você está, Júlio? Júlio. Deve estar no norte lá. Não, ele está, acho que fora do país. 1 hora a menos? Nantucket, é isso? Apesar que lá, Estados Unidos é antes, né? 3 horas, se não me engano. 3, 4 horas. Isso. Antes, né? Só o Brasil tem 4, né? Tem 4, contando com o Fernando Noronha, são 4 fusos horários diferentes, né? A Rosana Madeira mandou aqui. Nunca gostei do horário de verão. Acordávamos no horário novo e dormíamos no horário de costume. Resultado, passávamos o dia com sono. Então, o que acontece? Na eleição anterior, foi colocado no Twitter por um dos candidatos uma votação sobre o horário de verão, né? O que achavam do horário de verão. Parece que 80% aprovavam o horário de verão. Mas isso vai de pessoa para pessoa, né? De cidadão para cidadão. Porque alguns gostam, né? Que nem eu falei, uma boa parte da massa do trabalhador, ele acorda assim, 5 horas da manhã, né? Então, para esse cidadão, fica ruim, né? Ele tá acordando de madrugada, né? Bem dizer, ele tá acordando à noite, né? A Creuza mandou aqui, detesta o horário de verão. Exatamente. Daí outras pessoas gostam de aproveitar mais o dia, acorda um pouquinho mais tarde e aproveita o dia ao decorrer, né? Lá das 6 horas, das 5 horas em diante, já começa a aproveitar o dia de uma outra forma. Então bora começar a aproveitar o dia também hoje, Felipe? Vambora. Sextou? Chega por hoje? Chega por hoje. Feriado amanhã. Marquinhos vai trabalhar sozinho sexta-feira. Só Marquinhos. Se Deus quiser, graças a Deus. Eu tenho uma folga aqui da bancada. O Gia vai Gia lá. Mas ó, fica tranquilo, eu também. Do outro lado lá, vou estar trabalhando também. Não vou parar esse final de semana, não. Esse feriado. Duvido. Um abraço, Felipe. Um abraço. Valeu. Boa quarta-feira a todos.